Olá, alunos, tudo bem com vocês? Bom, com essa aula a gente fecha o assunto sobre vetores, ok? Bom, o estudo do R3, ele se parece muito com a ideia do R2, porém aumentando uma terceira coordenada, né? Então, da mesma forma que a gente viu no R2, que quando você trata problemas que é necessário dois números reais, no R3 a gente estaria tratando de problemas que envolve três coordenadas, né? Então, x, y, z. Ok? A gente viu, né, que o x é chamado de abscissa, o y ele é chamado de ordenada, e o nosso z, agora, ele vai ser chamado de cota, ou seja, a terceira coordenada desses vetores. Bom, da mesma forma que a gente vem construindo até aqui sempre uma ideia de representação geométrica, o R3 também vai ter essa representação. Tá? E como é que é a ideia da representação geométrica? Bom, eu vou pensar o seguinte, imagina o R2 como a gente estudou. Então a gente tem o nosso plano cartesiano marcando a abscissa no eixo X e a nossa ordenada no eixo Y. Eu vou pegar esse plano cartesiano, vou tombar ele em perspectiva em relação à folha, né? Então imagine que eu pego o plano e tombo ele. E depois eu giro ele 90 graus. A gente vai conseguir algo parecido com isso daqui, ó. Então, olha só como é que ficou. Eu peguei o meu plano cartesiano aqui, x, y, tombei ele para cá, o meu dedão é o x, né? Então, tombei ele para dentro da folha e girei ele um ângulo de 90 graus. Então, agora o meu dedão está apontando para fora da folha e aí a gente desenha em perspectiva, tá? Eu fiz isso porque, já que eu quero representar o R3, é necessário buscar uma forma de criar um terceiro eixo, que é o eixo das cotas, ou seja, o eixo Z, ok? Então, essa vai ser a nossa forma de representar o nosso R3, e para que a gente consiga descrever um vetor dentro de R3, né? Imagine que eu tenha este ponto aqui dentro de R3. Então, a gente tem para ele uma notação pontual e uma notação vetorial, né? Usando lá a setinha. Vou chamar esse vetor de V, né? Então, esse vetor V, ele tem três coordenadas, né? X, Y, Z. Então, imagine que eu tenho aqui uma coordenada em X, a coordenada que eu vou chamar de A, né? Então, se eu fosse marcar lá no R2, eu teria a minha primeira coordenada como sendo A. Na minha segunda coordenada, eu vou chamar de B, né? Então, suponho que esteja aqui. Então, se eu estivesse trabalhando com R2, esse ponto representaria o vetor AB. Então, um vetor com duas coordenadas. Okay? Quando eu faço esse processo de tombar o plano e girar em 90 graus, esse AB continua aparecendo aqui, ó, só que agora em perspectiva. Aqui é o valor de B. Okay? Marcar a minha terceira coordenada, a minha cota, é simplesmente fazer o mesmo raciocínio do AB, só que agora no meu terceiro eixo, que é o Z, e marcar a coordenada C. Tá? Então, como é que vai funcionar essa representação do meu vetor V? Tá vendo essa altura que eu tenho no meu eixo Z, que mede C unidades? Eu vou pegar essa altura C unidades e vou colocar exatamente sobre esse ponto que eu tinha marcado no plano cartesiano AB. Então, eu peguei esse ponto que eu consegui descrever aqui, né? Passei ele para cá e simplesmente considerei uma altura C unidades, tá? Então, esse meu vetor aqui é o vetor de coordenadas ABC. Né? Primeira coisa que a gente consegue notar aqui é que, ao inserir um terceiro eixo, fica um pouquinho mais complicado de você enxergar esse vetor. Então, para a gente facilitar um pouco essa visualização, a gente vai construir uma caixinha, onde o vértice dessa caixinha, né, que é um paralelepípedo, né, ele coincide com o vetor V. Dessa forma fica mais, vamos dizer assim, fácil de você ter essa noção de perspectiva. O vetor é como se estivesse saindo da folha, porque ele tem uma coordenada A no eixo X, né? Então você consegue uma visão em perspectiva, ok? Bom, da mesma forma que a gente fez lá no R2, né, a gente conseguia calcular o módulo do vetor.
né? Então, a gente viu lá no R2, aqui em R2, que o módulo do vetor é a raiz quadrada da abscissa ao quadrado mais ordenada ao quadrado. Isso aqui fazia com que você encontrasse esse tamanho do V aqui, né? O tamanho. Então, esse tamanho que a gente encontrou aqui, né, é o mesmo tamanho que ele aparece aqui, ó. Ele aparece aqui, ó, é o mesmo tamanho, né? Então, o mesmo tamanho que está aqui, quando eu tombo para dentro da folha, giro 90 graus, ele aparece aqui, tá? Esse tamanho aqui, eu vou chamar ele de H, tá? E o H, a gente já viu como é que calcula. É o módulo do vetor quando ele está em R2, tá? Então, eu tenho aqui A ao quadrado mais B ao quadrado, tá? Bom, então, já sei como eu descubro esse tamanho, tá? Uma vez que eu tenho esse tamanho, olha só o que eu consigo construir. Eu consigo construir um triângulo retângulo em perspectiva, né? Então, é como se o meu triângulo retângulo estivesse assim na diagonal, tá? Então, eu tenho um cateto embaixo igual a H, que eu sei calcular. E esse cateto aqui, eu também sei a medida dele, né? Como é que eu obtive esse cateto? Eu simplesmente desloquei C unidades do eixo Z para cima do ponto. Então, aqui vale C. Okay? Dessa forma, criando esse triângulo retângulo de cateto C e H, eu consigo calcular quem é o módulo do vetor V tridimensional. Dessa forma, olhando os catetos H e C, eu consigo construir quem que seria o módulo do vetor tridimensional. Então, aqui em R3, né, o módulo do meu vetor V, eu uso Pitágoras, né? Então, hipotenusa ao quadrado é a soma dos catetos ao quadrado. Onde os catetos é H, que eu já tenho aqui a equação, e C. Então, substituindo o H na equação, eu vou ter o seguinte. Módulo do vetor tridimensional ao quadrado. No lugar do H, eu boto raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado, elevado ao quadrado, mais C ao quadrado. Essa raiz cancela com o quadrado, vou continuar a conta aqui. Então, eu vou ter módulo de V ao quadrado igual a ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado, porque a raiz saiu. E isolo o módulo de V. E aí eu tenho a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Tá? Então, o que a gente consegue notar com essa equação? Que a diferença de você calcular o módulo de um vetor em R2, que está aqui, isso aqui é em R2, tá? Não confunda. Então, a forma de você calcular o módulo de um vetor em R2 é muito parecido com a forma de calcular o módulo em R3, só que agora você acrescenta a cota ao quadrado dentro do radicado. Bom, então, observando o R3, você nota que em questão de conta não muda muita coisa, né? Muda mais a questão geométrica. Então, falando em questão de contas, né, o que vai acontecer com as nossas operações que a gente estudou? A mesma coisa, tá? Então, o que eu quero dizer com a mesma coisa? Na adição, quando a gente estava estudando o R2, né, a gente tinha 2 coordenadas, agora aparece 3 coordenadas. E aí, ao somar 2 vetores, quando a gente estava estudando R2, né, a gente somava os vetores fazendo somar a coordenada da abscissa com a abscissa, somava as ordenadas y e y2, e agora o que acrescenta é as cotas, né? Então, você continua somando as cotas. Tá? Aqui vai parecer uma pequena diferença, né? Aquilo que eu disse, né? A maior diferença que você vê no R3 é mais na questão geométrica. Então, a diferença que vai aparecer aqui é com a regra do paralelogramo, tá? Vai mudar um pouquinho só. Então, um exemplo aqui particular, né? Então, regra do paralelogramo com 3 vetores, tá? Aqui muda um pouco com 3 vetores. Por que muda, né? Muda porque agora os nossos 3 vetores, eles não estão mais contidos no plano, eles não estão no plano cartesiano. Então, pode estar um vetor em perspectiva. Então, imagine que eu queira somar 3 vetores, né? Então, eu tenho um vetor U dessa forma, tenho um vetor
V em perspectiva, entrando para dentro da folha, né? E um último vetor que eu vou chamar ele de W aqui, tá? Então, quando a gente está numa regra do paralelogramo com 3 vetores em R3, o que acontece? Né? Acontece um pouquinho diferente por causa dessa perspectiva do vetor V, tá? Mas em questões de soma, né, daquilo que a gente aprendeu dos passos, não vai mudar, tá? Então, o que eu faço? Eu quero fazer a soma de quem é U mais V mais W, tá? Eu quero descobrir isso aqui, ó. Soma com 3 vetores. Tá bom? Bom, então para somar U mais V mais W, né, usando lá aquele princípio. Então, eu fixo a primeira parcela, né, translado a segunda parcela sem mudar as propriedades. Então, eu venho aqui com o vetor V, né, eu mudo ele de posição para começar no final do vetor U, ele está aqui. Né, desde que eu mantenha as propriedades, os dois vetores são iguais. Né? E agora eu vou somar o terceiro vetor, mesma ideia. Pego o vetor W, desloco aqui no final e somo aqui, ó. Aqui está o W. Okay? E aí o vetor resultante, ele vai partir do início do U até o final do W. Então você nota aqui que, de novo, a questão geométrica ela fica muito complicada de ser enxergada, né? Então, da mesma forma que a gente fez para descrever um vetor, a gente usou uma caixinha, né, um paralelepípedo, a gente vai usar agora um prisma para tentar melhorar essa visualização do vetor soma. Como é que eu vou fazer esse prisma? Né? Eu vou fazer o seguinte, ó, tá vendo o vetor U aqui? Eu desenho o vetor U aqui paralelo. Né? Tá vendo esse vetor W aqui? Eu desenho esse vetor W aqui paralelo. Desenho o W lá atrás também, ó, paralelo. Esse vetor V, eu desenho ele aqui, ó. O vetor U, fecho aqui e fecho aqui. Aí você nota que o desenho criou um prisma. Esse prisma faz com que você tenha uma noção de que a soma dos 3 vetores vai ser a diagonal do prisma, tá? Então, só recapitulando, como é que eu construí esse prisma? Né? O prisma, ele é um sólido tridimensional, né? Onde as arestas são paralelas, tá? Então, o que isso significa? Significa que esse vetor U tá aqui, tá lá no fundo, né? Porque é tudo paralelo de tamanho igual com o mesmo sentido. Então, é o mesmo vetor. O W que está aqui, ele aparece aqui, aparece lá no fundo, aqui também e aqui na frente, né? E a mesma coisa vai acontecer com o vetor V. Assim se constrói um prisma, ok? Bom, na multiplicação para escalar, na outra operação, né, não vai mudar praticamente nada. Quando você tem um número e multiplica o vetor, a gente viu que acontece uma espécie de distributiva. E a única coisa que muda aqui é que agora essa distributiva também é multiplicada na sua cota. Ok? A ideia do produto escalar também é muito parecida, né? Então, quando eu fizer o escalar V, né, a gente tinha produto das abscissas mais o produto das ordenadas e agora vai aparecer mais o produto das cotas. Ok? E a interpretação geométrica do produto escalar se mantém aqui também no R3. Então, o produto escalar ele tem a interpretação geométrica com relação ao ângulo que é encontrado entre os vetores. Então, onde beta é o ângulo entre U e V. Então, você nota até aqui que é muito parecido com o R2, tá? Daí a nossa importância de ter escrito, né, o R2 com tantos detalhes, ter trabalhado o máximo possível, tá? Porque a partir de agora, tudo que a gente estudou em R2 vai ser válido aqui. Então, por exemplo, a gente viu na multiplicação por escalar que quando a gente tem um número negativo multiplicando o vetor, a gente viu lá no R2 que isso faz com que inverta o sentido do vetor, quando esse número é negativo. Aqui vai aparecer exatamente a mesma coisa. A gente viu que quando você multiplica, por exemplo, um vetor no R2 por 2, ele dobra de tamanho. Aqui acontece a mesma coisa no R3. Se você multiplicar um vetor do R3 por 2, também vai dobrar o tamanho. Bom, já que eu falei de tudo que aparece do R2, vamos dar uma olhada do que
é novidade em R3. E o que é novidade em R3 é o chamado produto vetorial. O que é o produto vetorial? É uma nova operação que só pode ser feita em R3, tá bom? Somente R3 que existe produto vetorial, R2 não existe. Então, o que é o produto vetorial? Eu vou considerar dois vetores U e V, né? U e V. Vou denotar o produto vetorial por um x para diferenciar do produto escalar, por exemplo, que é um ponto, né? E a gente vai definir o que é o produto vetorial, o resultante de um determinante. Esse determinante aqui, ó. Tá? Primeira coisa, para a gente calcular esse determinante, daqui um pouco eu vou fazer a conta, tá? Primeira coisa, eu quero mostrar para vocês como é que a gente constrói esse determinante, tá? Então, a primeira coisa que a gente faz para construir esse determinante é o seguinte, né? Quem é esse IJK? Tá? Eu vou deixar aqui embaixo. Então, quem é o I? O I, quando a gente estava estudando o R2, né? Quem era o I? O I aqui era o nosso vetor 1, 0, vetor unitário na direção do X. Quem era o vetor J? Era o nosso vetor 0 e 1, né? O outro vetor unitário. O que vai aparecer agora aqui no R3 é esse IJK. Então, o I ele continua sendo o mesmo vetor do R2, só que, como a gente está trabalhando agora o R3, a gente vai considerar a cota igual a 0. Da mesma forma, o J é o mesmo vetor do R2, só que como a gente está trabalhando agora o R3, a gente vai considerar a cota sendo igual a 0. E o nosso K, que é o vetor novidade que aparece aqui, é um vetor unitário muito parecido com o IJ, só que agora ele está na direção do eixo Z. Então, 0 nas coordenadas de abscissa e ordenada e 1 na coordenada de cota, ok? Então, isso é só para vocês entenderem como é que eu construo a primeira linha do meu determinante. Então, eu coloco os vetores unitários, I, J, K, ok? Bom, aqui eu vou dar uma recapitulada no ensino médio, né? Como é que a gente resolve um determinante? A gente pode resolver um determinante, nesse caso sempre vai ser um determinante 3 por 3, de duas maneiras. A primeira maneira é a chamada regra de Sarri, ou Sarhaus, né? Como é que funciona essa regra de Sarri? A regra de Sarri consiste da seguinte forma: eu vou pegar as duas primeiras colunas desse determinante e vou repetir. Então, IJ, x1, y1, x2, y2. Né? Repetir as colunas, as duas primeiras. Depois que eu repetir as duas primeiras colunas, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer os produtos de diagonais. Então, eu vou fazer esse produto aqui, ó, dessa diagonal. Depois eu vou fazer esse produto aqui dessa diagonal. Esse produto aqui dessa diagonal. Ok? Os produtos que eu fizer nesse sentido vai manter o sinal positivo. E os produtos que eu fizer no sentido oposto vai manter o sinal negativo. Vamos realizar primeiro os produtos que aparecem no sentido positivo. Tá? Então, fazendo esses produtos, né, o que vai aparecer aqui? Vai aparecer I vezes Y1 vezes Z2. Então, Y1, Z2, I é o resultante do produto. Mais, né, porque mantém o sinal positivo, X2 vezes Z1 vezes J. Eu estou alterando a ordem aqui dos fatores, mas a gente sabe que no produto não altera, tá? Eu só estou sempre deixando os unitários por últimos, para questão de organização mesmo. E na última coluna, e na última diagonal, a gente vai ter x1, y2, k. Ok? Esse é o sentido positivo. No sentido oposto, troca o sinal. Então, tem que botar um sinalzinho de menos na frente do produto. Tá? Então, vai ficar o seguinte, né? Aqui vai ficar x2, y1, k, sinal negativo na frente, certo? E aqui vai ficar y2, z1, i, sinal negativo na frente. E por último, x1, z2, j, sinal negativo na frente.
tá? Essa parcela faz parte do produto da diagonal principal, então é positiva, tá? Então, cheguei nessa operação, né? Nessa expressão com vários fatores, né? Com J, com K, com I. Então, o que eu vou fazer? Eu vou organizar a minha equação. Eu vou separar tudo que tem I, depois eu vou separar tudo que tem J, e por último eu vou separar tudo que tem K, tá? Então, o que tem I? O que tem I? Tem esse aqui que tem I e tem esse aqui que tem I. Então, vai ficar Y1Z2 menos Y2Z1. Isso é o que tem I. Então, o que tem J? O J está aparecendo aqui e aqui. Então, eu tenho X2Z1 menos X1Z2 no J. E por fim, que sobrou do K, X1Y2 menos X2Y1. Tá? Então, resultante, né? Esse é o vetor resultante, ou eu posso escrever assim ainda. Né? Então, na primeira coordenada, Y1Z2 menos Y2Z1. A minha segunda coordenada é tudo que acompanha o J, que é o X2Z1 menos X1Z2. E por fim, a minha última coordenada, X1Y2 menos X2Y1. Tá? O que tem de especial nesse produto vetorial? É a primeira vez que a gente realiza o produto entre dois vetores e o resultante, olha só, está dando um vetor. Isso daqui é um vetor. É diferente do produto escalar, porque no produto escalar a gente tomava dois vetores e o resultante do produto escalar era o número. Agora não, agora está dando um vetor. Existe essa forma de resolver o determinante, mas também existe o chamado desenvolvimento de Laplace. Eu, particularmente, eu prefiro o desenvolvimento de Laplace, tá? Vou descrever os dois métodos, né? Já falei sobre o método de Sarri, mas eu vou descrever os dois métodos e vocês escolhem qual método você vai se sentir mais confortável em calcular e resolver as questões da prova ou da lista. Então, vou explicar aqui os dois, tá bom? Então, como é que funciona o método de Laplace? A gente já viu que a gente vai encontrar um vetor, certo? Então, é um vetor que tem coordenada I, um vetor que tem coordenada J e um vetor que tem coordenada K. Não é isso? Bom, o método do desenvolvimento de Laplace consiste da seguinte forma. Quem que vai ser a coordenada que vai aparecer na frente do I? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o I que está aqui em cima, né? Eu vou esquecer quem é a coluna do I, desculpe, quem é a linha do I e quem é a coluna do I. E aí eu vou calcular um determinante bem mais simples, que é um determinante 2 por 2, com as coordenadas que sobrou. Então aparece aqui um determinante Y1Z1, Y2Z2. Tá? Vou fazer a mesma coisa para o J. Quem é o J? O J ele aparece aqui, ó. Então eu vou esquecer a linha do J e vou esquecer a coluna do J agora. E agora eu quero calcular quem é o determinante das coordenadas que sobrou. Então, o que sobrou? Sobrou X1Z1, X2Z2. Ok? De forma análoga, eu vou olhar para o K, vou esquecer a linha do K e vou esquecer a coluna do K e vou calcular o determinante dessa matriz reduzida, que a gente chama também. Então, X1Y1, X2Y2, ok? Bom, aqui na frente dessa expressão, igual apareceu aqui, vai aparecer alguns sinais para as coordenadas J e para a coordenada K. Eu estou deixando um espaço, no final eu vou acrescentar aqui os sinais, daqui a um pouco vocês vão entender por quê, tá? Aqui vai trocar o sinal, vai ser um sinal negativo, tá? Então, o que ajuda eu ter reduzido um determinante 3 por 3, né, de tamanho, para 3 determinantes de tamanho 2 por 2. Porque determinante 2 por 2 é muito mais fácil de calcular. Como é que você calcula um determinante 2 por 2? É o produto da diagonal, né, então é y1 vezes z2, menos o produto da diagonal secundária, que é y2, z1. Tá vendo essa expressão? Na coordenada I,
é a mesma expressão que está aparecendo aqui, ó. Y1, Z2 menos Y2, Z1 na coordenada I. É a mesma coisa que aparece aqui. Ok? Vamos olhar agora para o segundo determinante. No segundo determinante, você tem o produto x1 vezes Z2, que é o produto da diagonal principal, menos o produto da diagonal secundária, x2, Z1. Isso aqui na coordenada J. Quando a gente olhar e comparar com a regra de Sarri, né, muda um pouquinho só a expressão. Então, a expressão que está aqui na regra de Sarri é x2Z1 menos x1Z2. Só que aqui está trocada a parcela, está aparecendo x1Z2 menos x2Z1. Então, comparando essas duas expressões, né, a ordem da subtração está trocada. E a gente sabe que 4 menos 2 não é a mesma coisa que 2 menos 4. Né? Então, você tem que prestar atenção, porque a ordem da subtração altera, sim, o resultado. Então, para que a gente consiga a mesma solução que Sarri, eu coloco um sinal negativo aqui na frente. Esse sinal negativo vai fazer com que mude a ordem da subtração para que seja igual ao desenvolvimento de Sarri, a resposta do produto vetorial. E por fim, no K, x1 vezes y2 menos x2 vezes y1. E é o mesmo resultado que aparecia na regra de Sarri, tá? Ficou na mesma ordem também na coordenada K. Ok? Bom, esse é o desenvolvimento de Laplace. Então, no desenvolvimento de Laplace, muita atenção, porque a coordenada J, ela fica com um sinal negativo. Já a coordenada K fica com um sinal positivo. Ok?